Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Leide. Boa noite, professor Ronilson. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos de Administração, a nossa segunda aula, né? E vamos iniciar aqui com o nosso conteúdo. A constituição das empresas, funções empresariais, processo administrativo e planejamento organizacional. Não é isso, professora Leide? É isso aí, pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, né? Como vocês passaram a semana, eu acho que vocês passaram se divertindo lá no nosso fórum, porque vi que o nosso fórum estava recheado de comentários, recheado de ideias sobre administração, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Então eu fui pesquisando, olhei cada polo, viu, gente? Eu li algumas, porque eram muitas, e fiquei contente com algumas colocações de alguns alunos, né? E eu acho que a gente está conseguindo aí construir um conhecimento bacana de administração, é o começo. Ah, com certeza, professora. Eu quero agradecer a todos pela participação, né, durante a semana e convidar vocês a participarem mais nessa próxima semana, que nós estamos iniciando outras atividades lá no fórum, né? E vocês podem participar mais e mais, por favor. Tá? Então, professor, voltando aqui, né? Os objetivos dessa teleaula é entender como as empresas são constituídas, tá? Vamos entender a constituição das empresas, como elas são constituídas. Identificar os setores econômicos em que as empresas se enquadram, tá? Diferenciar as funções empresariais, cada uma delas, né? Descrever as funções do administrador, parte importante, né, na administração das empresas, e a importância dela para o funcionamento das empresas. Identificar os tipos de planejamento. Planejamento é uma palavra importante para nós de finanças e para nós administradores. Tá? Entender a importância do planejamento para as empresas e conhecer o processo administrativo. Conhecer as fases do processo administrativo. Né? Vamos começar aqui por uma definição. Nós estamos falando de empresas, né? Mas o que é uma empresa? Uma empresa é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens e serviços. Vejam que nós temos aqui produção, comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo o lucro, conforme nós falamos na aula passada, né? As organizações, elas têm vários tipos de organizações, a empresa é um tipo de organização cujo objetivo é o lucro, tá? Mas, professora Leide, essas empresas fazem parte da economia, elas objetivam o lucro. Como é que funciona isso? Como é a inserção dela na economia? Pois é, professor, nós temos aí setores econômicos, né, na sociedade. Sim. E vocês, alunos, podem perceber que esses setores, eles estão em todo lugar que a gente vê. Mas vamos começar, foquem aqui, por favor. Vamos começar lembrando da aula passada, lembra dos setores da sociedade civil que a gente disse, existem 3 setores, né? O primeiro setor, que é o governo, o segundo são empresas e o terceiro, ONGs, né? E empresas sem lucratividade, né? Que não tem o fim de lucratividade. Então, hoje, vamos centrar aí no segundo setor, que são empresas privadas, né? Então, são empresas que visam lucro, né? E quais são esses setores econômicos, né? O que são esses setores econômicos que o professor Ronilson falou agora? Então, professor, setores econômicos, eles são 3, certo? Eles ficam em setor primário, setor secundário e o setor terciário. Pessoal, o setor primário,
eles são aí as empresas que têm mais envolvimento com a questão agrícola, né? Isso. A agricultura, né? O setor secundário são aquelas empresas que são mais voltadas para a produção, que são as indústrias, né? E existem vários tipos de indústrias. E o terciário são comércios e serviços, comércio e serviço. Aí o professor vai falar mais um pouquinho. Sim, vamos adentrar agora nesses setores, tá? Nós temos aqui, como a professora Leide muito bem falou, o setor primário, tá? Que envolve a agricultura, e a pecuária e a mineração também, que é o uso do solo, a exploração do solo, tá? Então, esse setor, ele envolve a exploração do solo, tá? Para o cultivo de plantas e a criação de animais e a extração de minerais, né? E esse setor representa 27,1% do PIB do Brasil. Mas o que é PIB, professora? Pois é, professor. O PIB, ele é uma sigla que quer dizer Produto Interno Bruto. Sim. O Produto Interno Bruto é toda a riqueza produzida por uma nação, produzida por um país. Todos os anos, todos os países da Terra, do planeta Terra, medem o seu PIB, medem toda a riqueza que eles produziram durante aquele ano. E é muito comum a gente ver na televisão, o PIB do Brasil foi decepcionante, ou a gente teve um PIB recorde, ou a China tem um PIB de 7%, de 8% ao ano. E nada mais é do que as medidas de tudo que foi produzido, de toda a riqueza que foi produzida dentro do país, tá? Naquele espaço de tempo de um ano. Então a gente costuma medir, ter como parâmetro, a gente compara o PIB do Brasil com o PIB da Argentina, com o PIB do Chile, com o PIB dos Estados Unidos, para a gente entender se o nosso crescimento está sendo tão bom quanto os deles ou não. E no nosso caso específico, tá? As empresas do setor primário, elas representam 27,1% do nosso PIB. Ou seja, é um quarto da economia produzida, da riqueza produzida no Brasil, vem desse setor, do setor primário. No setor secundário, né, nós temos a indústria. A indústria no geral. Aí nós temos a indústria de construção civil, a indústria de ferro, a indústria que produz carro, a indústria pequena no fundo de uma casa, todas são indústrias. Todos aqueles que transformam matéria-prima em um produto é uma indústria, tá? Então, ele envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados por meio de emprego de tecnologias, tá? Fato importante, por meio de emprego de tecnologias. Tecnologias aqui no sentido de aquilo que propicia a transformação. Aquele equipamento, aquela máquina que propicia que eu transforme uma matéria-prima em um produto acabado, um produto final. Tudo isso é tecnologia. Tá? E representa 27,9% do nosso PIB, né? Do Produto Interno Bruto do Brasil, que também é algo em torno de um quarto. É um setor muito importante e já foi até mais importante do que é hoje, porque representava basicamente a pujança de uma nação. A gente dividia os países entre os países industrializados e os países não industrializados, né? Então, aqueles produtores de matéria-prima para aqueles países industrializados transformarem em produtos. Lembrando que no Brasil de hoje nós temos um forte crescimento da área de serviços, mas a indústria continua sendo importante, ela continua sendo um fator de desenvolvimento regional muito importante em vários locais do Brasil, inclusive em Rondônia. Bem, e nós temos o terceiro setor, que é o setor terciário, né? Que é representado pelo comércio e pelos serviços. Ele envolve a venda de produtos e a prestação de serviços, algo muito importante na nossa economia. Esse é o setor mais pujante das economias de quase todos os países da Terra. Com raras exceções, o setor de serviços e o setor comercial são aqueles setores mais abrangentes, que ocupam mais, empregam mais pessoas, que geram mais riquezas, que tornam possível o acesso das pessoas a serviços como saúde, como educação e também a produtos que vão ser utilizados no seu dia a dia. É um setor importantíssimo porque a partir da produção da agropecuária ou da indústria, vai ser o comércio que vai levar esse produto até o consumidor final. Vai fazer essa intermediação, que vai levar esse produto
em condições de consumo para que você possa ir ao mercado, por exemplo, e comprar. Lembrando que nem sempre foi assim. Nos primórdios a gente tinha uma certa dificuldade para existir o comércio, existiam poucos comércios. Hoje não, hoje nós já temos grandes redes de comércio, já temos grandes prestadores de serviço, nossa economia se diversificou, cresceu. Isso fez com que esse setor se tornasse maior e muito importante dentro da nossa economia, a ponto de representar 55% do PIB. Ou seja, mais da metade da economia produzida no Brasil vem desse setor. Ele é importantíssimo, ele é sempre visto com bons olhos pelo governo, porque ele também contém um outro fator importante. Ele é representado por muitas micro e pequenas empresas, que são aquelas empresas pequenas que geram aqueles empregos e que são facilmente criáveis, ou seja, elas podem surgir em pequenas cidades, não é como a indústria, por exemplo, que ela depende de uma mão de obra de massa, tem que ter uma cidade maior, de repente, para poder ter essa indústria ser implantada ali. Nesse segmento, não. A maioria são de pequenos negócios que são muito facilmente criados dentro das pequenas cidades, que deve, com certeza, acontecer em sua cidade, aí onde você mora. Tá? Pois é, professor. Nós estamos falando aí de constituição de empresa, né, enquanto sociedade, setores da economia. Então, essa constituição do setor da economia é composta por três tipos de setores, né? Isso. Mas e agora? Como é que ocorre a constituição interna da empresa? Sim, isso nós vamos ver agora. Né? As empresas, elas são constituídas por cargos, né, ligados por linhas formais de comunicação, que nós vamos ver aqui agora. São cargos, né, ligados por linhas formais de comunicação, dentro de uma escala de hierarquia, tá? São muitos conceitos, professora, vários conceitos, mas nós iremos ver cada um deles aqui agora, né, e explicar como cada um desses funciona dentro dessas empresas, tá? Cargo, o que é cargo? Né? Cargo é a divisão do trabalho dentro da empresa, né? E os cargos contêm tarefas a serem realizadas por seu ocupante. Ou seja, a empresa é formada por cargos. Então é muito comum nós chegarmos em algum local e pedir uma informação, por exemplo, e a pessoa vir nos falar, não, tem que falar com o gerente. O gerente é um cargo. Ele não falou o nome da pessoa, ele falou o cargo que a pessoa ocupa dentro daquela organização. Que aquele gerente tem suas tarefas, ele tem que executar tarefas no seu dia a dia. E aí nós temos várias outras funções dentro da empresa, né? Vários outros cargos realizando tarefas dentro dessa empresa, que são aquelas pessoas que estão envolvidas nos processos que vão levar ao produto final daquela empresa, tá? Então, nós temos que cargo é a divisão do trabalho dentro da empresa e que os cargos contêm tarefas. Mas o que é uma tarefa? Tarefa é um conjunto de elementos que requerem o esforço humano para determinado fim. Ou seja, são um conjunto de elementos, é um conjunto de ações que aquela pessoa vai tomar para alcançar um determinado fim, para alcançar um objetivo dentro daquela empresa. Ninguém faz nada por nada. As pessoas estão ali para executar determinadas tarefas e aquelas tarefas vão chegar a um determinado fim. Por exemplo, se nós chegamos em um supermercado para ser atendido, normalmente nós vamos lá, pegamos o produto e voltamos até o caixa. Chegando ao caixa, que é um cargo, ele vai executar uma tarefa, que é passar o produto por uma leitora ótica, por exemplo, ou digitar um código ali no computador, para que feche a conta. Ele vai somando os vários produtos que eu vou pegando, que eu estou adquirindo, para fechar o total que eu tenho que pagar para ele. Então ele está executando várias ações, essas várias ações vão terminar no objetivo, que é saber quanto é que eu estou devendo para eu poder pagar. Não é isso, professora? Pois é, professor. Mas tem mais coisas assim, relacionadas à constituição da empresa, né? Como é que ocorre aí a comunicação dentro dessa empresa? Bom, a gente tem linhas formais de comunicação. Lembrando que dentro da organização nós temos duas linhas de comunicação. Nós temos as linhas formais e temos as linhas informais. As linhas informais é aquela conversa paralela que ocorre entre os colegas de trabalho. Eles estão ali, estão conversando, não necessariamente sobre o trabalho. Mas existem as linhas formais de comunicação dentro da organização. As linhas formais existem e foram criadas para se estabelecer uma hierarquia na comunicação dentro da organização. Então, por exemplo, se alguém fala para o subordinado, faça isso, ele está dando uma ordem, ele está determinando, faça isso. Ele tem autoridade dentro daquela linha formal de comunicação para fazer aquilo. E aquele que recebeu aquela ordem, ele sabe que aquele que está dando tem autoridade para fazer isso. Ele está apto a fazê-lo porque ele tem conhecimento e recebeu autoridade para poder fazer aquilo. E ele vai fazer aquilo que está sendo solicitado a ele que faça, né? Então, essas linhas formais de comunicação são as linhas que interligam os diversos níveis do organograma, tá?
palavra importante aqui, organograma, estabelecendo os vínculos de comunicação na organização. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui uma linha de comunicação, uma linha formal de comunicação, aonde esse setor se comunica com esse ou com esse, né? Esse setor, por sua vez, vai se comunicar com esse ou com esse, tá? E esse setor com esse. Por exemplo, no nosso caso aqui do nosso organograma. Então, assim, eu tenho uma situação onde eu tenho um nível de comunicação aqui que vai sendo passada, que vai chegar até o nível de execução das atividades. Essa é a linha formal de comunicação, um se comunicando com o outro para chegar até o final lá. A partir das suas necessidades, as necessidades a serem atingidas, que é o objetivo da organização. Não é isso, professora? Pois é, essas linhas de comunicação, costumeiramente nas empresas a gente utiliza algumas ferramentas que são os e-mails, os memorandos, os relatórios, né, reuniões. Então, tudo através dessas ferramentas que ocorre esse processo de comunicação, onde a decisão lá do topo, vocês viram que tem aí uma pirâmide, né? A decisão do topo vai chegar nas bases, né, a base da empresa. Onde elas são operacionalizadas, vão se transformar em objetivos, né? E nós temos aqui, como eu falei, uma escala de hierarquia, tá? Como a professora Leide também falou muito bem, né? Ela vai ser, é uma pirâmide que vai, onde se estabelece essa hierarquia, tá? Eu tenho aqui um nível, aqui um outro nível, aqui um outro nível, tá? E ela distribui as competências em níveis, estabelecendo a quem cabe planejar, a quem cabe gerenciar e a quem cabe executar, né? Então, nós temos aqui 3 níveis. Este primeiro nível seria o nível estratégico, tá? O segundo nível é o nível tático. E o terceiro nível é o nível operacional. Pela definição que nós colocamos ali, você já faz a ligação, que o nível estratégico vai planejar, o nível tático vai gerenciar a execução do que foi planejado. E o nível operacional vai executar aquilo que foi planejado, tá? Então, essa é a base, essa é a escala hierárquica e essa é a base de funcionamento das empresas. Tá? Nós temos aqui um organograma, né? O modelo maior é que já distribuindo o poder, onde eu tenho linhas, né, ligando a alta direção da empresa aos demais setores. Tá? Eu tenho aqui o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, que estão ligados diretamente à reitoria, nesse nosso exemplo aqui. E, por sua vez, nós temos uma Diretoria Executiva que está ligada a vários outros órgãos menores dentro dessa organização. Então, nós temos um primeiro nível aqui, o nível estratégico, tá? No segundo nível, o nível tático ou gerencial, e aqui o operacional. Esse nível vai estabelecer as linhas gerais de qual seria o objetivo. Esse nível vai organizar como vai se fazer para se alcançar aquele objetivo. E esse nível aqui vai executar. Ele vai fazer com que o objetivo seja alcançado, né? E nós temos uma outra situação aqui também com relação à constituição das empresas, que é a departamentalização. Nós falamos sobre cargos. Os cargos são as funções exercidas dentro da organização. Esses cargos, normalmente em empresas que se tornam maiores, eles vão fazer parte de departamentos. Os departamentos vão organizar esses cargos para que execute-se as atividades inerentes àquele departamento para que se alcance um objetivo maior da organização, né? E a departamentalização nada mais é do que o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis, para atingir objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Tá? Essa é uma boa definição para departamentalização. Ou seja, é um agrupamento de funções, onde eu tenho vários cargos em um mesmo espaço. Tá? Elas estão relacionadas entre si. E esse departamento, por sua vez, vai fazer parte de um conjunto maior da organização, formando a organização como um todo. Então, eu tenho vários departamentos. Eu posso ter um departamento de finanças, posso ter um departamento de marketing, eu posso ter um departamento ligado à área de produção. Tá? Então, são vários departamentos que vão formar a organização. E dentro desse departamento, nós temos ali os cargos e as funções que vão formar esse departamento. Com relação à departamentalização,
existem tipos de departamentalização. Nós podemos optar por algumas formas para realizar a departamentalização. Uma dessas formas é por funções. Ou seja, nós podemos ter uma departamentalização por produção, né? Ou por funções, onde tem a produção, tem o comercial e o financeiro, como eu citei para você. Nós temos um departamento de produção, um departamento comercial, um departamento financeiro. É um tipo de departamentalização por funções, ou por produtos, ou serviços. Então eu tenho uma departamentalização por um produto, biscoito. Eu tenho um departamento que fabrica biscoitos. Eu tenho um departamento que fabrica bolachas. Eu tenho um departamento que fabrica chocolate. Eu tenho um departamento para cada um desses. Por que nós dividimos em departamentos? Porque facilita o processo de produção. Eu torno aquelas pessoas treinadas especificamente para realizar aquela tarefa. Ao realizar uma única tarefa, elas vão se tornar especialistas nisso. E vão estudar e vão concentrar os seus esforços naquele resultado que eles querem obter. Se eu coloco vários produtos no mesmo departamento, eu vou ter a divisão de forças. Então, vai ter uma dificuldade. E no processo produtivo, se for numa indústria, por exemplo, eu tenho que estar trocando todos os equipamentos de lugar toda hora para produzir produtos diferentes. Se eu crio departamentos específicos, eu vou ter a minha linha de produção sempre voltada para aquele produto. Tá? Nós temos também a departamentalização por processos, que nada mais é do que um departamento, por exemplo, de montagem, que é um processo, de teste de um produto final, que também é um outro processo, ou de embalagem. Então eu divido os meus departamentos por tipos de processos a serem realizados. Isso vai fazer com que ele se torne mais ágil na realização de cada um desses processos. Ou eu posso ter uma departamentalização por tipos de clientes, onde eu tenho um departamento para atender os clientes de atacado, eu tenho um outro departamento que vai atender os meus clientes de varejo e tenho um outro departamento, por exemplo, para compras públicas, que envolvam o governo. Então, eu tenho vários tipos de departamento para atingir determinado objetivo de vendas, para alcançar determinado tipo de cliente e dar um serviço diferenciado para cada um. Não é isso, professora Leide? Então, gente, vamos pensar aí em alguns exemplos para mentalizar esses tipos de departamentalização, né? O por funções, ele fica mais fácil, porque vocês podem imaginar uma empresa que acaba diferenciando algumas tarefas, né? Como o professor bem disse, tem um departamento de marketing ou de vendas. Então, esse departamento são as funções de venda, de marketing, de atendimento, enfim. Agora, vamos pensar por produtos, né? Vamos pensar numa grande empresa que produz materiais de higiene. Então, vai ter um setor, um departamento que vai produzir só o sabão. O outro vai produzir o detergente, o outro o sabonete. Então, é por produto. Cada departamento produz aí um produto. O processo, você imagina aí uma empresa de confecções, né? Onde um primeiro departamento só corta uma calça jeans, por exemplo. O segundo departamento vai costurar, o terceiro vai arrematar, enfim, as costuras. Então, é um processo. Lá no final chega a calça jeans pronta. E de clientes, vamos imaginar uma loja, uma grande loja de roupas, né? Você vê que aquela loja tem uma ala só para roupa masculina, uma ala para moda infantil e outra ala para moda feminina ou juvenil. Enfim, você vê que ele está departamentalizado, né, dividido por clientes. Só para a gente idealizar mais ou menos a prática desses tipos de departamentalização. Lembrando que essa loja normalmente vende mais roupa para mulher. Com certeza, sempre. Então nós temos aqui as funções dentro dessas organizações, dessas empresas. Essas empresas, elas têm departamentos, elas têm uma linha hierárquica de comando, ela tem uma linha de comunicação e ela também realiza funções dentro dela, né? As várias funções que são realizadas dentro dessas empresas vão dar a ela condições de excelência naquilo que ela faz, tá? Então nós voltamos aqui para a função de produção, né? Que são os processos cujo resultado, o produto, né, é a principal atividade da empresa. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma lanchonete, produzir e servir lanches, né, e vender bebidas, são as atividades de produção. Ou seja, se eu estou dentro de uma lanchonete, qual é a minha atividade fim? É produzir lanche,
é vender aquele lanche que está ali sendo produzido, é vender a bebida, é vender aquilo que faz parte do meu produto final. Lanchonete, como o próprio nome já diz, é lanche. Então, ao vender o seu produto final, ao vender aquilo que ela se destina, ela está vendendo o seu produto, ela está produzindo algo, que é isso, que é o seu produto, né? Então, nós temos outras situações, onde nós podemos ter uma fábrica, né? Que é um processo, ela vai estar voltada para os processos que sejam o produto dela, que é a atividade final da empresa. E muitas vezes, dentro dessa empresa, nós vamos ter várias situações. Nós vamos ter situações onde ela realiza atividades, por exemplo, que não é a atividade fim dela. Ela pode realizar uma atividade voltada, por exemplo, para uma obra de caridade, ela pode fazer doações, não é a atividade fim da empresa. A atividade fim da empresa é produzir aquilo que ela vai vender depois, o seu produto. Tá? A função de finanças, né? O que é a função de finanças? A função de finanças responde pelos controles financeiros, tá, da empresa. Ou seja, ela controla as entradas e saídas de recursos, tá, financeiros da empresa. Que é o que vocês vão fazer em última análise. Vocês, técnicos de finanças, vão controlar os recursos financeiros dentro dessas empresas. Hoje nós nos objetivamos identificar aqui todas as funções dentro do financeiro, mas que vocês conheçam que ela é uma função da empresa, uma das funções da empresa, e é uma função muito importante, porque ela vai gerenciar aquilo que vai tornar a empresa, por exemplo, lucrativa ou deficitária, vai controlar aquilo que vai propiciar os investimentos daquela empresa, ela vai dar um retorno em termos de informação para outros setores, para que eles tomem decisão. Então é um setor muito importante, o setor de finanças dentro da empresa. Não é isso, professora? Vocês podem perceber, gente, que o setor de produção, ele gera demanda para o setor de finanças, né? Mas como, professora? Se você produz um produto, expõe ele para a venda, vai gerar, então, um retorno financeiro para essa empresa. E aí gera essa situação de função de finanças. Vocês podem perceber que tudo está interligado. E aí vem uma outra função muito importante, que é a próxima, que é de marketing. O marketing, ele vai estar relacionado basicamente com a venda e a divulgação e a exposição desse produto ou desse serviço na sociedade. Então, vamos ver, professor. Bom, como a senhora falou, professora, o marketing, né, em sentido estrito, sentido resumido, é o conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das vendas mediante 4 possibilidades: preço, distribuição, comunicação e produto. Tá? Ou seja, são as técnicas e métodos que nós vamos utilizar para colocar o nosso produto no mercado, para colocar o nosso produto à disposição do consumidor, daquela pessoa que vai adquirir o nosso produto. Lembrando que o objetivo da empresa é o lucro. Então, nós temos que colocar esse produto no mercado como uma condição de que ele nos dê um retorno financeiro sobre o investimento que nós fizemos. Ele nos dê lucro. Tá? Então, o marketing deve trabalhar de tal forma que informe para o meu cliente da necessidade que ele tem daquele produto, do quanto aquele produto vai fazer bem para ele, para que ele adquira o meu produto pagando um preço que ele considere que não é um preço muito alto, que é um preço justo e que ao mesmo tempo me dê lucro, traga lucro para a minha empresa. Né? Então o marketing tem essa função, a função de convencimento, de levar o meu produto numa condição tal que o consumidor adquira o meu produto e se sinta satisfeito com a aquisição que ele faz. Não é isso, professora? Professor, e a gente pode seguir vendo que o marketing ele tem um mix, né? Um mix de marketing. Qual é essa composição, esse mix de marketing? É o que a gente chama de 4 P's, né? Vamos olhar aí, é o produto, né? O produto, ele enfatiza a ênfase na característica do produto e serviço que a empresa gera, produz e põe no mercado, né? Como é que é esse produto, qual é a pesquisa que a empresa vai fazer para gerar um novo produto. Então, tudo isso tem relação com pensar no marketing. Vemos também o preço, qual o valor que esse meu produto ou esse meu serviço tem vale para o mercado, que dê lucro para mim e também que não seja tão caro aí para o meu consumidor. A praça é o local, gente, o local do seu mercado. Você está, por exemplo, numa loja lá no centro,
aquele centro ou o trânsito que aquele local gera vai ser o local, a praça do seu negócio, né? O mercado. É ali onde vai ter os seus clientes, as pessoas que vão te procurar. Então, ali onde está a fatia de clientela que o seu negócio exige. E o último P é o promoção. Promoção que nada mais é aí que a divulgação dos produtos, a venda do produto, a exposição desse produto em algum lugar. Gente, muita gente acha que promoção é aquele desconto que está tendo hoje e amanhã acaba. Gente, isso não é promoção. Na administração, promoção é divulgação, exposição do produto, fazer com que o produto chegue até o seu cliente por meio de propaganda, trabalhar marca, isso é promoção. Aquele descontinho que você vê que começa hoje e termina amanhã, isso é liquidação. Não é isso mesmo, professora, que nós gostamos muito. Então, dentro do mix de marketing nós temos o produto, tá? Que vai ser aquelas características que o meu produto vai ter, a pesquisa que eu vou fazer para identificar o que o meu cliente quer e produzir aquilo que ele quer. O preço, que vai ser a formulação de um preço a ser cobrado que o meu cliente não considere caro ou abusivo. Aquilo que é justo ele me pagar pelo produto que ele está adquirindo. A praça, que é o local onde o meu produto vai estar exposto para aquele cliente comprar, vai ser no supermercado, vai ser na feira, vai ser na loja, é a praça, é o local onde eu estou colocando, vai ser no Brasil, vai ser no exterior, vai ser só em Rondônia, vai ser em outro estado, tudo isso diz respeito à praça, que é um estudo que eu faço para colocar o meu produto à venda. E a promoção, que como a professora Leide falou, não é liquidação, a promoção é a divulgação, eu promovo o meu produto, eu levo ao conhecimento dos meus consumidores a existência do meu produto, tá? Outra função também muito importante, outra função empresarial muito importante, é recursos humanos, né? Muita gente não gosta quando se refere a pessoas como recursos, tá? Nós estamos referindo aqui a uma linguagem clássica, né, para essa função empresarial, mas são aquelas pessoas que fazem parte da organização e, como tal, contribuem para a melhoria e crescimento dessa organização. Então, é como outras funções e outros recursos que existem dentro dessa organização, dessa empresa, que vai propiciar que ela exista. Lembrando que as empresas precisam ter pessoas. As pessoas é que fazem com que as empresas funcionem. Então elas têm que ser geridas, elas têm que ser levadas ao alcance de objetivos. E é isso que o recurso humanos faz, né? Que ele é responsável pela gestão das pessoas dentro da organização, dentro da empresa. Nós temos até uma charge aqui que nos leva para uma situação onde um funcionário vai fazer um teste psicológico e aí deduz-se que de repente ele já não é normal. Ele sai por último, nesse último quadrado aqui, né, sendo levado para o hospício numa camisa de força. Mas enfim, não só isso faz os recursos humanos, ele faz na verdade uma análise, ele vai levar para as pessoas quais as condições de trabalho que essas pessoas devem desenvolver, ela vai analisar as condições de trabalho em que aquela pessoa está inserida, ela vai motivar essas pessoas, ela vai investir em treinamento, vai capacitar essas pessoas. Então, tudo isso é pensado dentro dos recursos humanos. Essa é uma função importantíssima dentro das organizações, lembrando que as empresas tem que ser formado por pessoas. Não existe empresa que não é formada por pessoas, formada por máquinas ou por outros seres. Então, elas são formadas por pessoas e, como tal, elas têm que ser geridas, elas têm que ser gerenciadas, têm que ser levadas ao alcance de um objetivo. Tá? E nós temos também atividades desenvolvidas dentro dessas organizações, dentro dessas empresas. Tá? Dentre essas atividades, né, que são desenvolvidos pelos recursos humanos, estão a descrição de cargos e salários. Em última instância, quem vai determinar qual cargo vai ganhar qual salário, qual o nível daquele cargo, né? Nós temos também recrutamento e seleção, tá? Que é a escolha das pessoas que estarão dentro da organização, aquelas pessoas que entrarão para fazer parte daquele grupo, quais as características que essas pessoas devem ter, quais as habilidades que essas pessoas devem ter, para que elas venham a agregar valor dentro dessa organização e levar lucro, e levar ao objetivo da organização da empresa, né? Avaliação de desempenho, ou seja, vai verificar se a atividade que está sendo desenvolvida por aquela pessoa é compatível com o que se espera que ela realize naquele cargo, se o produto do trabalho dela é o produto que realmente a empresa quer, que é realmente o produto que a empresa almeja, né?
o treinamento e o desenvolvimento, ou seja, vai capacitar essas pessoas para esse trabalho, né? As relações sindicais, as relações com os sindicatos, né? Com as exigências, o que os funcionários querem, a segurança, a saúde e o bem-estar. As pessoas não associam muito os recursos humanos com essas três últimas situações, de segurança, saúde e bem-estar. Mas, em última análise, dentro das empresas, o recurso humano é responsável por isso. E ele deve capacitar as pessoas para essas três situações. E nós temos também a função tecnológica, né? Que são os recursos a serem utilizados na melhoria dos processos da empresa. Então, são recursos, né, que serão utilizados na melhoria dos processos daquela empresa. Ou seja, são aqueles recursos que nós podemos agregar ao nosso parque tecnológico dentro dessa organização para que ela produza mais e melhor e com mais qualidade. Então nós vivemos, principalmente final dos anos 80, início dos anos 90, um boom tecnológico. A tecnologia da informática invadiu as organizações, invadiu as empresas e nós temos hoje robô trabalhando em fábricas. Nós temos várias situações envolvendo tecnologias que fizeram a diferença, que deram a algumas empresas uma vantagem sobre as outras, uma vantagem competitiva sobre as outras. Esse aspecto tecnológico hoje ele é importantíssimo. Então nós vemos muitas vezes, na nossa situação a gente vê muito, a gente vive um contraste muito grande. Às vezes eu chego em uma venda, normalmente na venda de uma pessoa conhecida dentro da cidade, e ele ainda continua fazendo aquelas anotações naquele bloquinho ou naquela cadernetinha de anotações, com os fiados de quem comprou fiado ali, e sem nenhum recurso tecnológico, aquela estrutura mais antiga. E chegamos em outros locais onde nem fiado existe. Ou você compra com cartão de crédito, ou você compra em dinheiro, ou com cartão de débito. Então são situações completamente diferentes. E a verdade é que essas pessoas que optaram por ter um recurso tecnológico, elas levam vantagem. Elas passam a levar vantagem sobre os demais. Ela tem uma condição de atendimento de melhor qualidade, ela vai ter um controle melhor sobre todas as suas despesas, todos os seus custos, todos os seus ganhos, que vai fazer com que ela tenha uma vantagem no final em preço para oferecer para o consumidor e atraí-lo para comprar mais. Não é isso, professora? Então, os recursos tecnológicos, eles trazem também umas características que a gente vai ver mais adiante, que é os componentes tecnológicos, né? Isso mesmo. Vamos lá? Então, nós temos aqui componentes dos sistemas, né? Desses componentes tecnológicos. Nós temos, por exemplo, o hardware, que são as máquinas e os equipamentos que possam melhorar o desempenho dos processos. Ou seja, a gente tem máquinas e equipamentos. Como eu falei para vocês, os robôs são uma máquina dentro da organização. Só que o robô consegue fazer muito mais rápido aquilo que o homem fazia antes. Antes era uma pessoa que fazia aquele processo, agora nós temos um robô. Um caso clássico disso são os bancos. Você chega no banco hoje, está lá um computador, você passa o seu cartão, coloca o cartão naquela máquina e já saca o dinheiro. Antes você tinha que ficar numa fila, aguardar um funcionário lhe atender para você pegar o seu dinheiro que estava lá depositado, e aquilo demorava muito. E tinha um custo para o banco, porque ele tinha que pagar um salário para aquele funcionário, você ficava insatisfeito porque demorava muito no seu atendimento. Então, esse recurso tecnológico, essa máquina que ali está, ela faz com que você consiga realizar aquele trabalho com muito mais rapidez. Um outro componente também é o software, né? Que é o que faz com que os hardwares, né, se tornem operacionais. Quando você vai até uma máquina do banco, lá aparece na tela do computador para você informações, né, que são fornecidos para você através do software. É o software que faz com que aquelas informações cheguem até você. E se você clicar no botão A ou B, vai fazer com que você chegue à alternativa tal. Que é esse caminho, essa interligação entre você e o hardware, que é aquela máquina que ele está, é feito pelo software. Ele vai fazer essa ligação entre o que você quer e o que a máquina precisa fazer para lhe atender. Tá? Que são os programas de computador, de celular. Hoje muito comum, que nós temos hoje vários tipos de celulares mais modernos, nós temos vários programas de celulares também, né? Não é isso, professora? Isso. Professor, a gente tem uma perguntinha, mas vamos só seguir mais um pouquinho, que aí a perguntinha vai ficar bacana. Tá bom. Então nós temos aqui também, como componente de sistema, os sistemas de comunicação. Lembrando, gente, que todos esses componentes estão voltados para as empresas, eles funcionam dentro das empresas. Claro que você tem sistemas desses que funcionam também fora das empresas, mas nós estamos falando aqui em sistemas funcionando dentro das empresas. Tá? E aí nós temos os sistemas de comunicação, que são os sistemas utilizados para comunicação e transmissão de dados. Até pouco tempo atrás, nós não precisávamos nos preocupar com transmissão de dados. Bastava a comunicação. Então eu podia mandar uma carta, eu podia telefonar para você, podia fazer vários tipos de operações. Hoje não, nós temos dados também. Por exemplo, se eu realizo uma operação bancária, é necessário que eu envie dados até o banco
para que aquela transação seja efetiva. Então, do meu computador eu consigo enviar uma ordem para que seja transferido o dinheiro da minha conta para uma outra conta. São várias operações que eu posso realizar através desse envio de dados. Então, não se faz necessário o meu funcionário ir até o banco para fazer isso. Eu posso enviar da minha própria empresa para lá. Então, essa transmissão de dados é uma comunicação que é feita e que é necessário que eu me preocupe com ela. Então, eu devo ter, para que isso aconteça, a internet chegando até a minha empresa. Eu tenho que ter um cabo que traga ela, ou ela venha via Wi-Fi, ou de outra forma, até a minha empresa, para que eu possa utilizá-la como meio de comunicação, como meio de transmissão de dados, nesse caso. Tá? Uma outra situação que nós temos aqui também é a função administrativa, né? Que seria a função responsável pela gestão das demais funções, tá? Buscando integrá-las num processo eficaz e eficiente. Ou seja, é aquela função responsável por fazer a integração de tudo isso que nós estamos falando aqui. Seja de comunicação, seja de departamentos, seja das outras funções, interligando as funções de produção, marketing, recursos humanos. Tem que ter uma função administrativa que realize todo esse trabalho, que vai fazer esse meio campo aqui, interligando todas essas funções e fazendo, volto a repetir, com que se alcance o objetivo da organização. Se for lucro, lucro, se for outro, outro. Nós temos algumas charges aqui, né? Inclusive, nós vemos aqui, esse elemento está administrando os demais, interligando, fazendo com que as pessoas façam um trabalho que deve ser feito. Né? Professor, nesse momento, acho que cabe a perguntinha. Vamos lá. O Polo de Porto Velho está perguntando, depois dessas funções aí que nós explicamos, funções empresariais, da empresa, dentro da empresa, né, que vem esses componentes, enfim, os recursos humanos. Ele está perguntando se pode afirmar que a empresa pública, né, as instituições públicas, funcionam iguais às empresas privadas. Em teoria, sim. Em teoria, ela deve funcionar, porque as empresas públicas também têm um objetivo. O objetivo pode não ser o lucro, mas ela tem um objetivo a ser alcançado, que é o atendimento de uma parcela da população, ou atendimento de uma determinada camada, que é o atendimento de determinada realização de determinada tarefa. Então, mesmo nas organizações públicas, nós temos que ter esse diagrama sendo montado. Claro que lá vão haver algumas diferenças, né? O processo de produção, ao invés do meu processo de produção ser aquele da fábrica, onde eu estou com um produto, não, meu processo de produção vai envolver pessoas que vão atender bem, por exemplo, uma outra pessoa. Os meus clientes, nesse caso, são os cidadãos que usam o serviço do Estado. Então, eu vou ter que ter toda essa estrutura sendo montada com vista a isso. Um pouco diferente do que acontece no caso das empresas, porque as empresas conseguem ter, muitas vezes, uma agilidade maior nesse processamento. Ou seja, a questão do Estado é que ele tem todo um arcabouço legal, tem várias leis que regulam ele, que vai fazer com que ele faça daquela forma, ele só pode fazer daquele jeito. Enquanto que a empresa privada, não. Desde que ele não fira a lei, ele pode fazer da forma que for mais conveniente para ele alcançar o lucro. Então, aí, às vezes, tem essa diferenciação. O Estado é muito lento, é muito burocrático. Não, é porque, às vezes, o Estado tem que seguir aquela forma de fazer estabelecida em lei, enquanto que a iniciativa privada não precisa. Ela pode seguir da forma, desde que não seja ilegal, da forma que for mais conveniente para ela. É isso, professora? Muito boa resposta. Então, e aqui nós temos as funções do administrador, professora. Nós temos a função de planejamento, nós temos a função de organização, de direção e de controle. Tá? As 4 funções. Aqui tem um gráfico para expressar cada uma delas, aonde organizar é definir relações formais e função, a direção está ligada à motivação, liderança e comunicação, planejar está ligado à tradução da estratégia em linhas de atuação temporais e controlar, que é a avaliação de desempenho das ações corretivas. Né? Então, nós temos aqui que o planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. Certo? Então, planejar é um processo, não é algo solto, é um processo que vai definir objetivos, atividades e recursos. Né? E planejar é com base em informações do presente, projetar ações futuras. Ou seja, eu tenho uma informação hoje e projeto uma informação para o futuro, algo que eu quero que aconteça no futuro. Tá? O planejamento são as estratégias que a empresa deverá adotar para alcançar o resultado desejado. Certo? Nós temos aqui a organização, que nada mais é do que sincronizar todos os elementos envolvidos, buscando minimizar os esforços e aumentar a eficácia do processo. Tá? Seria o quê? Eu organizo para que tudo funcione muito bem
e eu alcance aquele objetivo que eu tenho com mais eficácia, com o uso de menor quantidade de recursos possível. Tá? Então, a arte de organizar é a arte de gerir vários processos ao mesmo tempo, é a arte de organizar os vários processos para que eles alcancem o objetivo a ser alcançado ou determinado. Nós temos a direção, que é coordenar e comandar todas as pessoas envolvidas nos processos da organização. Tá? A direção vai fazer com que as pessoas que estão envolvidas naquele processo saibam exatamente o que é que elas têm que fazer para que se alcance aquele determinado objetivo. Elas irão fazer aquilo que devem fazer da melhor forma possível. E estarão ali as pessoas certas para executar as atividades que ali estão determinadas para serem executadas, porque a direção assim as escolheu. Tá? Então nós temos aqui muitos caminhos, mas a direção sabe como fazer para chegar lá. Nós temos o controle, que é a verificação da execução das atividades planejadas, né? Se tudo ocorreu como planejado. E caso ocorram disfunções, identificar o porquê. E temos o feedback, que é o controle vai verificar se deu tudo certo e depois vai organizar para que aquela informação do que deu certo e do que deu errado chegue até as pessoas que estão realizando aquele processo para que elas possam realizá-lo sempre da melhor forma possível, para que elas possam realizá-lo de uma forma mais eficiente da próxima vez ou corrigir algum problema que aconteceu durante o processo. Então é importantíssimo que o controle tenha um feedback, que ele dê um retorno para que aquelas pessoas que vão executar aquelas atividades possam fazê-lo da melhor forma possível. Tá? Então, planejar seria, como já dissemos antes, a partir de uma realidade existente, projetar uma ação futura, com vistas ao alcance de objetivos desejados. Quando eu planejo, eu vejo a minha realidade de hoje, eu observo o que me cerca, eu observo as ações que eu estou realizando, eu observo os recursos que me estão disponíveis e a partir dessa realidade eu projeto algo que vai acontecer. Então hoje, por exemplo, eu sei que a cada dia eu consigo vender um pouco mais, então eu consigo projetar a partir dessa perspectiva que daqui a 10 dias eu vou estar vendendo um pouco, 10% a mais do que eu estou vendendo hoje, porque 1% vai ser aumentado a cada dia das minhas vendas. Então eu projeto isso, eu planejo para que seja assim. Eu continuo executando as coisas da mesma forma para que eu alcance aquele objetivo desejado, ou melhore o que tiver que melhorar para que aquele objetivo seja alcançado. Tá? O planejamento é algo importantíssimo dentro das organizações. Tá? Incluso aqui a questão do planejamento financeiro, que é alvo do técnico de finanças. Mas o planejamento ele fica dividido em 3 áreas. Eu tenho o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico ele está aqui nesse nível da pirâmide. Ele está no nível superior da pirâmide, envolve menos pessoas e essas pessoas vão pensar o que deve ser executado aqui. Qual o objetivo a ser alcançado por essas áreas aqui. Tá? No segundo momento, eu tenho o tático. O tático vai envolver todas as pessoas de gerência, todos aqueles cargos que vão coordenar essas atividades a serem realizadas aqui. Porque aqui está a operação. Tá? Aqui está o que a gente chama de chão de fábrica. São aquelas pessoas que estão envolvidas em executar as atividades que foram determinadas a partir do planejamento. Tá? Essa área planeja, essa área gerencia e essa área aqui executa. Essa área é responsável pela execução, essa aqui vai fazer os controles, vai fazer a parte que lhe cabe com relação aos resultados para alcançar esses objetivos aqui. Tá? O planejamento estratégico, né, é a escolha de um caminho para alcançar determinado objetivo. Ou seja, o planejamento consiste na tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias organizacionais de longo prazo. Aquelas estratégias que vão fazer parte da organização ao longo de um determinado tempo. Tá? Então, professora, acho que nós concluímos aqui, vamos iniciar as atividades, né, de sala. Pessoal, então, olha só, a gente deixou 10 atividades aí, 10 perguntinhas, tudo sobre o que tem na aula hoje, né? Espero que vocês se divirtam, daqui 20 minutinhos a gente está de volta.
Bem, alunos, voltamos para corrigir o nosso exercício, né? Nossas atividades, não é isso, professora? E o chat, como é que tá? Tá bem dinamizado, o pessoal mandando respostas aqui à torta e à direita. E eu acho que muita gente acertou, viu, professor? Oh, coisa boa! Porque tá batendo com a nossa interação aí de respostas. Então vamos lá, vamos começar. Tá? A questão 1 pergunta: em quantos e quais os setores em que as empresas se dividem, professora? Bom, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Se divide no setor primário, setor secundário e setor terciário, né? E aí, teve alguma resposta discrepante, professora, com isso aqui? Não, o pessoal... Todo mundo acertou. Essa aqui estava fácil, né? Setor primário, secundário e terciário. Todo mundo 100% de acerto. Vamos lá. Questão 2. Quais os níveis organizacionais em que podemos dividir a hierarquia de uma empresa, professora? E nesse aspecto, professora, como é que... Todo mundo acertou também? O pessoal também foi assertivo. Então, os níveis são esses. Então, se você pensar numa empresa, ela sempre vai estar dividida em nível estratégico, que é a cúpula, né, que pensa um planejamento bem mais amplo e também mais longo, tem um longo período. Aí tem o nível tático, que é um planejamento mais a médio prazo, onde os gerentes vão pegar aquele grande planejamento estratégico e fragmentar em tarefas para serem executadas. E tem ali o nível operacional, onde as pessoas vão executar o que foi planejado. Então, o pessoal respondeu aqui nível estratégico, tático e operacional, professor. Ótimo, muito bom. E quem não entendeu e teve dúvidas, agora com certeza elucidou essas dúvidas, professora. Vamos para a questão 3. Defina o que é departamentalização. Agora começou a complicar, professora. Bom, eu vou dar a minha definição aqui, né, para nós vermos o que é que vocês acham, a partir do que vocês responderam. É o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Tá? Isso, em outras palavras, quer dizer que é um grupo, né, de funções que estão relacionadas, que estão correlacionadas, elas estão interagindo entre si, elas estão fazendo uma relação entre uma função e outra, tá? Para que se alcance um objetivo organizacional. Então, eu tenho uma série de departamentos, esse departamento interagindo com os outros departamentos vai fazer com que o objetivo maior da organização seja alcançado. Dentro daquelas 3 linhas. Então, eu tenho um nível estratégico, tático e operacional em cada um dos departamentos. Ou eu posso ter um departamento em um nível e outros departamentos em outros níveis, né? Mas estão todos interligados e estão buscando sempre o alcance daquele objetivo maior, tá? É muito comum, em algumas situações, nós termos questões de departamentos que têm um determinado destaque por a realização de determinada tarefa. Ou nós temos, em alguns casos de orçamento, que um departamento recebe mais recursos do que outro por conta das atividades que ele desenvolve. Mas isso não quer dizer que um departamento seja mais importante que o outro. Todos os departamentos têm a sua importância, como eu já falei na aula anterior, que o nosso organismo tem vários órgãos, assim também a empresa tem vários departamentos que representam os órgãos, e todos têm a sua importância para o funcionamento total daquela empresa. Tá? Então, departamentalização é o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Alguma dúvida aí, professora? Alguém? Não, nessa questão da departamentalização não houve muita questão. Então ótimo. Vamos para a próxima, então. Questão 4. Qual das respostas abaixo é um tipo de departamentalização? Nós temos vários tipos, eu coloquei várias pegadinhas aqui, professora. Então, nós temos departamentalização por perfil? Não existe departamentalização por perfil. Departamentalização por marketing? Também não. Eu posso até ter uma área de marketing, para ação, mas um departamento para marketing não. Nós temos por área, departamentalização por área? Não, eu posso ter departamentalização por produto, por cliente, mas por área não. Por finanças, eu posso ter um departamento financeiro, mas por finanças não. Por quê?
São situações diferentes. O departamento financeiro ele envolve toda a parte de gerência financeira dentro da organização. E o que eu chamaria de finanças seria somente a parte de recursos, né? Então, são situações diferentes. O departamento seria financeiro e não por finanças. Mas nós temos um departamento por processos, que é aquele departamento que nós explicamos, que está voltado para a realização de um determinado processo, dentre vários, para alcançar um objetivo. Como a professora Leite citou muito bem, se nós temos uma situação de uma fábrica, de uma confecção, onde se fabrica uma calça, eu tenho um departamento que corta, eu tenho um departamento ali que costura, um departamento que faz acabamento, um departamento que coloca botão. Então, um setor que coloca botão. Então, eu tenho várias áreas ali dentro que vai fazer aquela atividade para chegar ao final, aqueles vários processos para chegar ao final de um produto. Eu tenho um produto ao final dentro daquele departamento. Tá? Vamos aqui para a próxima questão. Alguma dúvida aí, professora? O pessoal está acompanhando bem, todos responderam por processo. A tutora Kelly Silene, ela mandou aqui por processo. E vamos aí para a quinta, né, também, Aqui que tem uma questão. Para a quinta. Qual é a função empresarial responsável pela atividade fim da empresa? A gente trabalhou aqui que toda empresa, ela tem várias atividades dentro dela. Mas tem uma atividade que é aquela atividade que vai alcançar o produto daquela empresa, que vai gerar o produto daquela empresa, né? No caso, a atividade de produção, ela vai ser a atividade que vai gerar o produto da empresa, aquele produto final. E esse produto final, necessariamente, não precisa ser um objeto, ele pode ser um serviço a ser prestado. Tá? Mas toda a organização daquela empresa vai estar voltada e aquele departamento vai estar voltado para a produção daquele fim. Então, como foi colocado uma questão do aluno, professora, ele coloca a questão de diferenças entre a área pública e as empresas. Bem, na área pública, eu vou ter que organizar um espaço ali para fazer, por exemplo, o atendimento ao cliente, se esse for o objetivo daquela entidade governamental. Se aquela entidade governamental for, por exemplo, a função dela é fiscalizar, eu vou ter que ter um departamento que vai cuidar somente da parte daquelas pessoas que vão fazer aquela fiscalização, seja na rua, seja algum espaço que ela for fazer. Mas eu vou ter outros departamentos, eu vou ter que ter pessoas que vão cuidar dos recursos humanos, eu vou ter em algum nível, alguma pessoa que vai ser responsável pela parte de comunicação, pela parte de divulgação, eu vou ter que ter em algum nível alguém vai ser responsável pela parte financeira. Então, eu tenho vários outros níveis, mas o que vai gerar um produto final para aquela organização vai ser a parte de produção, ou seja, aquelas pessoas que estarão fiscalizando, por exemplo. E se for numa indústria, eu vou ter aquele setor que vai ser responsável por aquele produto que vai sair para ser vendido ao consumidor. Aquele é o meu produto final. Vai ter que ter um processo de produção para isso, seja um serviço ou seja um produto, um bem. Então, eu vou ter que ter todo um departamento organizado para gerar aquilo, que é o meu produto final. Embora eu tenha outros departamentos voltados para as outras áreas que nós não chamamos de área fim, chamamos de área meio. Então, professor, só reprisando. Então, o departamento, a função empresarial que vai ser responsável, então, pela atividade fim da empresa é a produção. A atividade de produção. Né? Porque tiveram algumas respostas aqui diferentes. Então, gente, não é marketing, não é finanças, não é tarefas e nem processos. Seria a produção. Algumas pessoas podem confundir. Por exemplo, se eu tiver uma agência de publicidade, a área que vai dar meu produto é a área de marketing? Não. A área que vai dar o meu produto vai ser aquela área que vai produzir as campanhas de marketing, tá? Agora, vai ter uma área de marketing ali que vai divulgar a minha agência para que outras pessoas me procurem. Mas o produto da minha agência vai ser aquele produto que vai ser aquela campanha que vai ser entregue ao final. Então, essa área dentro da minha agência de publicidade, uma agência de marketing, ela vai ser a área de produção de campanhas. Ou em qualquer outro serviço vai ser também a situação. Se eu estiver num banco, por exemplo, a minha área fim é a área de finanças? Não. A área financeira? Não. A minha área fim é a área de produção. Vai ser a área onde vai estar envolvidos os caixas, onde vai estar envolvido o meu gerente de contas, tá? Eu posso ter ali alguém controlando a parte financeira daquela instituição, daquela agência, daquela instituição? Sim. Mas a área fim da minha organização vai ser a área de atendimento ao meu cliente, que vai emprestar dinheiro, que vai receber os depósitos. Aquela área ali é a área de produção. Eles estão produzindo aquele serviço para mim. Tá? Então, a área de produção sempre vai ser responsável pela área fim das empresas. Tá. Na questão 6, o pessoal de Jaru respondeu produto, preço, praça e promoção. Então eles acertaram. Produto, preço, praça e promoção. Ou seja, quais os itens que compõem o mix de marketing? Produto, preço, praça e promoção. Em toda situação de marketing, em toda empresa, nós temos um mix de marketing. Ele pode não estar sendo executado da forma correta, ele pode não estar sendo realizado dessa forma como nós estamos passando para vocês aqui, mas toda empresa tem, de alguma forma tem. Por quê? Porque eu tenho que ter um local
aonde eu coloque o meu produto para vender, tá? Ou o meu serviço para ser oferecido. Sempre vai existir isso. Então, esse aí é o quê? É a minha praça. Não tem como eu fugir disso, tá? Eu tenho que ter uma promoção, eu tenho que ter uma divulgação daquilo que eu estou trabalhando. Ah, minha divulgação é de boca em boca, mas é uma divulgação. As pessoas falam do seu produto, elas falam, e você tem que fazer um certo serviço, você tem que executar a atividade de tal forma que as pessoas vão fazer isso para você depois. E você também tem que buscar essa divulgação, porque as empresas que não crescem, as outras crescem, ficam maiores que ela, acabam sendo engolidas. Então, é importante que você divulgue, é importante que você faça esse trabalho de divulgação, que é o trabalho de promoção. O produto, você tem que ter um produto para vender. Se você vende, você tem que vender algo. Não tem como você não vender algo que não existe. Então, você tem que vender algo. Se você vai vender um serviço, é um produto, tá? Se você vai vender um bem, é um produto, tá? Então, isso é aquilo que você está vendendo. E aquilo que você está vendendo tem que ser acrescentado de qualidade, de vantagens, para que o cliente queira comprá-lo. Porque se eu tenho dois produtos, o que vai, se forem, por exemplo, do mesmo preço, o que vai diferenciar é a qualidade do produto, ou algo que está naquele produto que faz ele diferente dos demais. Então, você tem que pesquisar para entender o que é que os clientes querem, você tem que pesquisar para entender o que é que as pessoas estão buscando daquele produto, para que você coloque no seu produto para oferecer para o seu cliente. E o preço tem que ser formulado de uma forma que ele alcance o meu cliente, que o meu cliente tenha condição de comprar e ao mesmo tempo me dê lucro. Tá? Aí você tem várias variáveis que vocês vão ver em outras disciplinas que vão falar para vocês a questão do preço, de como formar esse preço. Mas ele tem que ser formado a partir de uma concepção do que o mercado está disposto a pagar e daquilo que vai me dar lucro ao vender. Tá? Ficou mais alguma dúvida nisso aí, professora? O pessoal está com dúvida ainda um pouquinho no marketing, nesse mix de marketing. Mas a gente pode retornar um pouquinho depois, né? Então tá, vamos continuar. No final eu retorno para te explicar Isso. melhor. Qual dos itens abaixo é um processo administrativo? Então eu tenho aqui várias situações para definir qual seria um processo administrativo. Então, Teve alguma resposta? Os alunos acertaram de novo. Então, o processo administrativo é a direção nessa situação. Se você se lembra dos nossos processos, né? A direção é um dos nossos processos administrativos, tá? Que é voltado para dirigir os recursos, as pessoas dentro da organização para o alcance de um determinado fim. Aquela que vai fazer a interligação, que vai fazer a interação das pessoas, das várias pessoas, dentro dessa organização para que elas busquem alcançar o fim. Aquela pessoa que vai direcionar, vai dizer para as pessoas, as outras pessoas, olha, o caminho é esse, a gente tem que fazer assim, você vai ter que executar a atividade dessa forma para alcançar aquele determinado fim que foi planejado, que tem como meta ser alcançado, tá? Vamos para a próxima. Questão número 8, professora. Marque a assertiva que representa as fases do processo administrativo. Né? Nós temos aqui 4 situações para definir uma como sendo aquela correta, né, professora? Eu não sei como é que foi a maioria, mas elas também, eu acredito que não tem errado, não, professora. Não. Nós temos aqui como as fases do processo produtivo ou administrativo, o planejamento, tá? A organização, a direção e o controle, tá? Como nós trabalhamos. Aquela fase onde nós vamos planejar o que vai ser feito, tem a fase onde nós vamos organizar como vai funcionar, como vão ser feitas as atividades, como tudo vai ser colocado, a ordem que tudo vai ser colocado. Nós temos a parte de direção, que vai direcionar as pessoas para o alcance daquela ordem que foi estabelecida, para não deixar que elas saiam do que está sendo estabelecido. E vamos ter o controle, que vai ser aquela parte que vai nos dizer se os objetivos foram alcançados e vai nos trazer um feedback, para que nós possamos melhorar os processos no próximo ciclo. Lembrando que toda empresa trabalha com ciclo, então eu produzo algo em um ciclo contínuo, eu produzo e refaço aquilo várias vezes. Então, à medida que eu tenho um feedback retornando o que foi feito errado ou o que foi feito melhor, para que eu possa melhorar aquele processo, eu vou ter mais um processo melhor, um processo com mais qualidade e um processo onde vai tender a me dar mais lucro, porque eu consigo realizar ele de forma mais rápida. Ficou claro, professora? Tem alguma dúvida aí? Ficou claro. Tá ótimo. A questão 9, né, que é a definição de direção. O pessoal de Guajará-Mirim, aí a tutora Karina colocando aqui uma resposta. Então, a direção é coordenar, comandar todas as pessoas envolvidas no processo da organização. Pô, professora, parabéns. É isso mesmo, é coordenar. Guajará-Mirim está com tudo e não está prosa. Comandar todas as pessoas envolvidas nos processos da organização. Então,
como eu falei anteriormente, essa tarefa de direção, ela é importantíssima dentro de toda a organização, tá? As pessoas dentro do processo de produção, elas estão envolvidas com uma série de atividades, uma série de tarefas, e tem que ter alguém para fazer esse trabalho de orientação. Tem que ter alguém para dizer se está dentro dos padrões, se está da forma como deve ser feita, tá? Então esse trabalho de direção, ele é importantíssimo. E esse trabalho de direção, ele tem, no feedback do controle, algo importantíssimo para que ele possa melhorar, para que ele possa dirigir da melhor forma possível. E o feedback não só dá essa condição para ele, como dá a condição também de a partir daquele processo, desenvolver outros, né? Então é um processo importantíssimo e tem no feedback o seu retorno para que ele possa se melhorar cada vez mais, né? E a questão de número 10, né, é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. Certo? Para a gente poder responder. Nós temos aqui o controle, o planejamento, a organização, a direção e a liderança. Qual desses aqui é o processo de definir objetivos, atividades e recursos? Claro, é o planejamento, né? Porque é o planejamento que vai nos dar essa condição de definir objetivos, atividades e recursos. É no planejamento que é estruturado tudo isso. É no planejamento que eu vou colocar qual a ordem que eu quero que seja seguida, qual a meta a ser alcançada, quais os recursos que estarão disponíveis para o alcance daquela meta e qual a forma como eu quero fazer para chegar lá, tá? Claro que isso eu faço no planejamento nas várias etapas. Eu tenho um planejamento estratégico, depois o tático, depois o operacional. Em cada etapa dessa eu vou destrinchar isso, que está numa fase maior lá no estratégico, vai ser subdividido no tático e vai ser mais dividido ainda por atividade lá no operacional. Então, essa arte a função de planejar hoje é das mais importantes dentro das organizações e dentro das empresas. É importantíssimo que vocês tenham noção, porque quem vai trabalhar com financeiro, quem vai trabalhar com finanças, tem que saber planejar, tem que buscar as ferramentas adequadas, tem que buscar a forma correta de fazer o planejamento para que as metas sejam alcançadas. E quando se trata de financeiro, não alcançar a meta normalmente é ter prejuízo de alguma forma. Então é importantíssimo. Não é isso, professora? Ok, professor. Professor, o pessoal ficou contente, mas aí vamos retornar um pouquinho no mix de marketing, né? Que houve uma dúvida ali, né? Para repetir esses 4 P's. O mix de marketing. Você, aluno, já pode mentalizar aí a questão dos 4 P's, né? Produto, praça, preço e promoção. Tá. Nós temos o produto, preço, praça e promoção. Produto, em se tratando de mix de marketing, é aquilo que deve ser produzido para que seja vendido, tá? Então o marketing vai fazer uma pesquisa de mercado, vai buscar informações sobre aquilo que o cliente quer comprar, sobre aquilo que o cliente deseja comprar, vai trazer aquilo para dentro da organização, a organização vai produzir aquilo para vender. Então, dentro do mix de marketing, produto é isso, é aquilo que é ideal para ser vendido para o cliente, é aquilo que vai se buscar vender para o cliente, né? Com relação ao preço, o marketing vai buscar informações no mercado sobre a concorrência, para identificar, por exemplo, qual o preço de um produto similar ao meu, ou qual o preço de um produto que seria concorrente do meu, tá? Então, ele vai buscar essa informação lá, vai trazer para dentro da organização, a organização vai pegar quais são os meus custos para produzir isso aqui e vai chegar e falar, não, eu posso vender até por esse preço aqui para que o meu consumidor vai estar disposto a comprar. Tá? Esse preço formatado vai ser o preço que vai ser oferecido no mercado. Se o marketing não fizer essa pesquisa, não identificar isso, eu posso colocar um produto bom no mercado com um preço muito alto e o meu cliente não está disposto a pagar. Ou então ele coloca esse produto com um preço muito baixo e eu posso deixar de ganhar dinheiro. Então o marketing vai fazer essa pesquisa, vai buscar identificar e vai acompanhar a evolução. À medida que eu coloco um produto no mercado, o meu concorrente pode baixar o dele. Então eu tenho que estar atento a essa informação para que quando o meu concorrente fizer isso, eu também possa baixar e acompanhá-lo, se isso for possível dentro das minhas condições de produção, tá? A praça é o local onde eu vou colocar o meu produto. Eu posso ter uma estratégia de marketing para atender somente a cidade de Porto Velho, ou Guajará, ou qualquer uma outra dessa cidade. Ou eu posso ter uma estratégia de marketing que vai abranger todo o estado. Ou eu posso ter uma estratégia de marketing para o Brasil ou para a América Latina,
Então, eu posso ter várias estratégias de marketing a partir daquilo que eu tenho de recursos para poder investir nela e para colocar o meu produto. E também recursos de produção. Se eu tiver condição de produzir para vender em todos esses lugares, tiver recursos para fazer investimento e levá-los até lá, eu posso criar uma estratégia nesse sentido. Ou eu posso criar uma estratégia de colocar o meu produto para vender só em lojas de shopping, em lojas de marca. Né? Ou eu posso criar uma estratégia para colocar o meu produto para vender na feira ou no supermercado. Então, são esses locais onde serão vendidos esses produtos, é a minha praça. É uma definição que eu faço do local onde será vendido o produto. A forma como ele vai chegar até lá, até o meu consumidor, é a definição de praça. Né? E a promoção é a divulgação do meu produto. É aquela campanha que vai levar o nome, a minha marca, vai levar o nome do meu produto, vai levar as qualidades, as informações sobre o meu produto até o cliente. Tá? E aí, naquele momento, o cliente vai se identificar com o meu produto e, ao se identificar com o meu produto, ele vai poder comprá-lo, vai saber que ele existe, vai saber que ele tem aquelas qualidades, que vai oferecer aquele serviço, aquele bem para aquele cliente, e aquele cliente vai poder comprá-lo, vai poder adquiri-lo. Então, esses são os P's do mix de marketing. Né? Mais alguma acréscimo, professor? Uma última questão, professor, é sobre os tipos de planejamento. Né? São 3 tipos de planejamento. Qual seria um pouquinho assim a diferenciação deles quanto a prazo, né? Só deixar um pouquinho claro para os alunos. Bom, os planejamentos eles são estratégico, tático e operacional. O planejamento de estratégico, ele é medido com um espaço de tempo maior. Por que ele é medido com um espaço de tempo maior? Porque o tempo de maturação dele é maior, ou seja, vai levar um tempo até eu conseguir executá-lo totalmente. Vai levar um tempo até que todas aquelas ações que eu estou imaginando eu as alcance. Enquanto que no nível tático, no nível de gerência, ele vai ter um médio espaço de tempo, porque ele vai envolver o processo de produção. Ele vai envolver aquilo, as máquinas, a disposição das máquinas, a quantidade de máquinas que eu tenho, a quantidade de máquinas que eu vou precisar adquirir, como eu vou colocar essa máquina no processo produtivo, ou como eu vou envolver as pessoas dentro desse processo. Então, ela é uma estratégia de médio prazo. Por quê? Porque num espaço de tempo, aquilo ali pode mudar a partir do surgimento de um concorrente ou por um aumento muito rápido do mercado. Então, aquela situação pode aumentar, mas eu tenho uma estratégia num certo espaço de tempo onde eu vou atuar daquela forma. E no operacional é de curto prazo. Por quê? Porque as operações, as necessidades de mudança na operação são muito rápidas. Pode surgir um concorrente com um produto que eu preciso melhorar o meu, já vou mudar o meu processo produtivo. Pode surgir uma quantidade muito grande de consumidores para adquirir o meu produto por algum efeito no mercado, ou uma mudança de leis, e aí eu vou ter que aumentar o meu processo produtivo, então eu vou ter que mudar a forma de produzir. Então, tudo isso vai repercutir no operacional. Por isso, os espaços de tempo de planejamento do operacional são menores. Né? Medir isso em termos de tempo é difícil. A gente chama de muito tempo, por exemplo, no nosso caso, para uma microempresa, 5 anos. Para uma média empresa, 10, 15 anos, para uma grande empresa, 20, 25, 30 anos. Então, são no nível estratégico, né? Se eu estou no operacional, isso aí também é muito difícil de mensurar, vai depender do porte da organização e do mercado onde ela está inserida. Se eu falo, por exemplo, na área de informática, de um ano para o outro modifica-se tudo. Então, isso vai sofrer alterações conforme o segmento, conforme o porte da empresa. Não é isso, professora? Então, professor, sem mais perguntas, né? Eu acho que o pessoal ficou contente aí com o feedback. Pessoal, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a atividade da semana. A atividade dessa semana vai exigir que vocês pesquisem alguma empresa, vá até aquela empresa e responda essas perguntas que a gente colocou lá no AVA. São 9 perguntinhas, mas é claro, você pode extrapolar essas perguntinhas, né? Então, vamos ver aqui. Escolha uma empresa de seu interesse. Então, pode ser a empresa que você trabalha, pode ser uma empresa que você tem um acesso mais fácil, né? Isso é individual, tá, gente? Não em grupo. Não precisa citar o nome dessa empresa ou o endereço dela, né? Para não comprometer, enfim. Até podia ser uma restrição do seu trabalho, né? Desse trabalhinho aqui. E pesquise e responda as seguintes questões. Eu acho que eu vou ler rapidamente as questões para que vocês consigam visualizar o que a gente quer mais um pouquinho. Então, qual o ramo de negócio que aquela empresa atua? Quanto tempo ela está no mercado? Qual é o porte dessa empresa? É micro, pequeno, médio, grande porte? Né? Se vocês quiserem saber mais ou menos o que esses portes, então vocês podem pesquisar na internet, né? Quantos funcionários essa empresa tem? Então, a gente agora
volta as perguntas para o conteúdo que a gente pesquisou, que a gente estudou hoje aqui. Então, seria quantos cargos, cite 3 cargos que existem lá dentro, né? Vocês vão fazer essa pesquisa e vão também traçar que tarefas eles fazem lá dentro da empresa, né? Outra questão, existe aí 3 setores de economia, né? E essa empresa pertence a qual setor de economia? É só citar o setor? Não. Nós queremos que você explique o porquê, né? Por que você está dizendo que aquela empresa pertence aí ao setor terciário, né? Então, estender um pouquinho mais. Então, levando em consideração o conceito de departamentalização, de departamento, dizer que tipo de departamentalização existe naquela empresa. Se existe um ou mais de um. É por cliente? Ela foi dividida por funções? Por área geográfica? Lá no livro, no caderno da disciplina, que está no AVA, lá tem um pouquinho mais expandido do que a gente colocou aqui. Nós colocamos 4 tipos de departamentos. Então, você pode expandir um pouquinho mais essa sua pesquisa. Sobre as funções empresariais, né? Que funções empresariais existem nessa empresa? Você deve levar em consideração que cada empresa é diferente, né? Então, tem a empresa que tem um determinado departamento, mas tem outra que não precisa daquele departamento, ou que aquela função está inclusa em outro departamento. Então, é descrever quais funções empresarial. Essa empresa que eu pesquisei tem a função de produção, tem a de finanças, tem a de RH, mas não tem a de marketing, não tem a de logística. Então, assim, como é essa estrutura, a estrutura dessa empresa que você vai pesquisar. Lá, para finalizar, a gente pergunta aí sobre o planejamento. Essa empresa que você vai pesquisar tem um planejamento longo, médio ou a curto prazo? Se eles falarem, a gente não tem um planejamento, então tente descobrir qual é o motivo de ele não ter aquele planejamento pronto, preparado, quais são as dificuldades e descreva isso para a gente, né? Descreva detalhadamente, pessoal, porque essa pesquisa vai fazer com que você carregue o que a gente estudou aqui hoje à noite, né? E veja isso na prática, né? Leve e confronte essas duas realidades, o que a gente viu e o que é realmente na prática, né? Como é que ocorre na prática, como é essa empresa, né? Então, a última questão que eu acho assim de importância extrema é que você relate como é que foi essa sua busca, como é que foi essa sua pesquisa, se houve algum empecilho, se houve alguma dificuldade, eles não quiseram me receber, eu tive que fazer em outra empresa. Então, vocês podem fazer toda essa descrição de como é que foi, né? Como é que foi conversar com o gerente e tudo mais. Gente, então eu dei aí um geral de como é que vai ser essa atividade da semana. Sempre confrontando a realidade da empresa com os conceitos que nós trouxemos aqui na aula e que também tem no livro didático. Bom, gente, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. E a semana que vem nós estaremos de volta com mais assuntos para trabalhar. Gente, boa noite. Professor, só um lembretezinho. A gente não vai ter aula semana que vem, né? Então, semana que vem nós não teremos aula. Então, a gente já deixa aí o Feliz Páscoa para vocês, né? E tem um tempo longo para vocês fazerem essa pesquisa, aproveitem, não deixem passar o prazo e até a próxima aula, pessoal. Até a próxima aula. Boa noite.